Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Nutrição em Dose Dupla. Vamos chegando. Vamos lá. Boa noite, Aline. Boa noite, Karina, Clóvis. Sejam bem-vindos. Como é que estão as coisas por aí? Boa noite, Ariane. Boa noite, Juliana. Boa noite, Patrícia. Boa noite, boa noite. Já vou chamar aqui meu companheiro. Já mandei o convite aqui para o Felipe para a gente começar. Boa noite, Rui, Vânia. Oi, Lídia. Boa noite, boa noite, boa noite. Senhor Felipe Viana. Henrique Altran, boa noite, meu amigo. Boa noite. Como é que tá Tranquilo? você, querido? Tranquilo demais. Como é que tá esse padrinho aí? Como é? Como é que tá esse padrinho aí? Rapaz, nem fale. Ainda bem que os vídeos não foram divulgados. Rapaz, você bebeu além da conta, foi? Rapaz, vamos deixar esse assunto para quando a gente se encontrar ao vivo, que aí eu mostro Em os vídeos off. para vocês. Deixa em off. Por falar em encontrar ao vivo, cadê a sua vinda para cá? Tá programada. Foi esticado um pouquinho aí. Quando, homem? Não, ia ser agora, mas teve um probleminha aí com o avô de Carol, aí a gente vai botar pra frente um pouquinho. Problema técnico. Problema técnico, foi. Tá certo. Como é que estão as coisas por aí? Tá tudo tranquilo? Tá Você tudo agora, tranquilo. você agora tá em alto ritmo de atendimento, né? Por quê? Pô, atendendo direto, gente, atrasando consulta não, atrasando aqui a live, né? Atendendo gente de noite, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Sabe o que eu tava fazendo agora, Henrique Altran? Assistindo o jogo da Copa e cochilei, acordei em cima da hora, não tava atendendo ninguém não. Isso é um curtidor de futebol muito fuleirado você. Eu gosto. Eu gosto. Foi, rapaz. O sono falou mais. Olha o clássico. País de Gales e Estados Unidos. Rapaz, eu não entendo nada de futebol não, mas país de seleção ruim eu conheço um bocado. Pois é. Estados Unidos. Uma pelada. Vamos nessa. Cara, ficamos de discutir hoje sobre os mitos em relação à carne vermelha. De novo, né? Porque a gente é recorrente a gente está falando sobre essa questão dos mitos em relação à carne vermelha, porque infelizmente o que a gente observa hoje é uma agenda, né? Uma propaganda muito forte em relação a uma propaganda negativa em relação à carne e uma propaganda positiva em relação à questão dos vegetais, né? Uhum. Então está o tempo todo se falando sobre esse assunto e a carne caindo aí na desgraça das pessoas, né? E as pessoas achando que estão fazendo um grande lance, um grande negócio, trocando a carne vermelha pelo brócolis, né? Ou pela ora pro nobis. Infelizmente é recorrente a necessidade da gente ficar falando isso aqui, né, Altran? É recorrente, porque a gente já falou inúmeras vezes, inclusive sua postagem hoje foi top, a de hoje, pois né? É. A gente já falou várias vezes e essa agenda que existe pró-veganismo, ela trabalha em cima de 3 pilares, né? Ela trabalha em cima do pilar da saúde, ela trabalha em cima do pilar da ecologia e ela trabalha em cima do pilar do sofrimento animal, né? Então são esses 3 pilares sobre os quais ela se valida, né? Ela se fundamenta para tentar fazer com que as pessoas de alguma maneira parem de comer carne. Eu não vou entrar aqui em teoria da conspiração, não vou entrar em nada disso, porque se a gente for entrar nesse assunto, a gente tem pano para as mangas para 3 horas de live aqui, de por que se não comer carne fica mais fácil de manipular a população, né? Não vou entrar nesse mérito, porque realmente é uma coisa que é teoria da conspiração, não tem como a gente provar nada. O que nós vamos conversar aqui é sobre mitos.
né? Sobre mitos, sobre mentiras, é melhor dizer, do que mitos, na realidade, são mentiras que falam a respeito da carne, que são totalmente, não só são mentiras, como você tem os estudos que mostram que elas são mentiras. Então a gente não precisa ir muito longe, né? Ninguém aqui está tentando provar uma teoria da conspiração, que aí você vai tentar encontrar documentos ocultos e não sei o quê, né? Então vamos trabalhar em cima de fatos, tá? Não sei se você viu, você viu que você repostou. Eu coloquei uma caixinha de perguntas, né? E pedi para o pessoal apontar alguns mitos, né, sobre essa questão da carne vermelha. E diversas pessoas responderam com muitas colocações interessantes, né? E eu estou com elas abertas aqui, exatamente para que a gente possa conversar. Né? E tem muita coisa boa, Primeiro, vamos falar aqui sobre a questão da carne e aumento de ácido úrico. Já vamos trabalhar em cima dessa questão, que é uma questão muito boa, né? Sempre que você vai ao médico, que você está com ácido úrico alto, a primeira coisa que ele manda você tirar é a carne. E o tomate? E o tomate, é? Carne vermelha e tomate. Por quê? Porque é vermelho? Não sei. Isso foi o que o que me fez estudar nutrição, foi isso, você acredita? Eu com 26, 27 anos, eu não sei se você lembra, eu já lhe falei essa história. Eu tava com síndrome metabólica, né? Ácido úrico elevadíssimo. Aí o médico falou, tem que cortar a carne vermelha, tomate, não sei o quê. Eu digo, ixi, que coisa esquisita. Eu fui para nutricionista, né? E quando eu peguei a dieta, eu tinha que comer mais do que eu já comi. Eu disse, rapaz, eu sem saber nada de nutrição, né? Se eu tô comendo X e tô acima do peso, se eu comer X mais um, eu vou piorar, né? Aí foi onde eu caí no podcast solto, né? E comecei a estudar alguma coisa de nutrição e vi que estava totalmente o contrário, a orientação do que deveria ser. Mas é muito comum hoje, quando você vai no médico, tá com ácido úrico elevado, primeira coisa, corta carne. Muito comum. Muito comum, a primeira coisa é cortar carne. Vamos entender primeiro o que é o ácido úrico. Uhum. Depois, por que eles cortam carne? O ácido úrico é um metabólito, tá? Dentro do nosso corpo, é um metabólito decorrente do metabolismo das purinas, certo? Então, as purinas são bases nitrogenadas que compõem o DNA. Né? E o ácido úrico, base nitrogenada, portanto, tem nitrogênio. Né? A maioria do ácido úrico que se forma no nosso corpo vem das purinas, da degradação das purinas. Então, automaticamente se coloca o quê? Se coloca que a carne, por ter muitas células têm DNA, DNA aumenta a secreção de purinas. A questão é que, como diz Charles Mencken, né, ele diz assim, toda suposição, todo problema tem sempre uma solução simples, lógica e errada. Né? Então, essa é mais uma questão dessa. Né? A gente sabe que o metabolismo das purinas acaba aumentando o ácido úrico. No entanto, é aquela miopia, sabe, Felipe, que eu sempre falo quando a gente está conversando, aquela miopia que se estabelece na medicina, na ciência, em todos os lugares, aonde se observa o corpo humano como se ele fosse uma reação só linear. Então, eu vou olhar só essa reação, eu vou ver só esse ponto. E aí, esquece que existem outras coisas acontecendo ao redor. Se o ácido úrico se originasse das purinas, e as purinas fossem exclusivamente as purinas que vêm da alimentação, estava tudo certo. Mas isso é um pensamento míope. Por que é um pensamento míope? Porque eu tenho purina dentro das minhas células, no meu DNA. E um dos principais agentes que aumenta a quantidade de purina a ser metabolizada é nossa velha molécula conhecida como moeda energética do corpo, chamada ATP. O trifosfato de adenosina. A adenina que compõe o ATP, ela é uma purina. E por ser uma purina, ela é metabolizada em ácido úrico no final das contas. Aí o que acontece? Dentro dessa perspectiva, a gente tem que entender todas as reações que envolvem ATP podem desencadear aumento de ácido úrico. Então, praticamente todas as reações que acontecem dentro do nosso corpo podem desencadear a produção de ácido úrico, porque as reações envolvem a degradação do ATP para a obtenção de energia. Mas tem uma reação específica, tem uma molécula específica, que é uma molécula
que a gente entrou em contato durante todo o nosso processo evolutivo, mas entrava em contato de forma sazonal, entrava em contato de forma apenas em estações específicas do ano, que é a frutose. A frutose, a gente só entrava em contato com a frutose quando a gente tinha no ambiente frutos maduros ou quando a gente tinha no ambiente mel. A gente não entrava em contato com frutose o tempo todo, a toda hora. Quer seja a frutose dos refrigerantes, dos sucos de fruta, quer seja a frutose das próprias frutas. Até mesmo a frutose das próprias frutas, que, diga-se de passagem, é a mesma frutose, não tem diferença, a gente não entrava em contato com elas o tempo todo. Então, a gente só entrava em contato, Felipe, normalmente, uma estação do ano, que é a estação onde eu tenho os frutos amadurecendo, que é o quê? É o verão. E logo depois do verão, tem outono e inverno, ou seja, duas estações com baixíssima quantidade de alimento. Então, a frutose, ela foi colocada aí e a gente aprendeu a aproveitar essa frutose que aparecia no verão para ganhar um pouquinho de gordura. Porque ao ganhar essa gordura, eu me preparava da forma adequada para o outono e para o inverno. Certo? Então, o que acontece quando você ingere frutose? Quando a gente ingere frutose, ao contrário da glicose, que é o carboidrato mais comum na nossa alimentação, né? Quando a gente ingere frutose, essa frutose vai ser metabolizada exclusivamente no fígado. Boa noite, doutora Mônica. Seja bem-vinda. E essa frutose vai ser metabolizada só no fígado. E na hora que ela é metabolizada, tem uma enzima chamada fosfofrutoquinase. Essa enzima, especificamente essa enzima, Felipe, quando a frutose entra na célula, essa fosfofrutoquinase, ela coloca um fosfato em cima da molécula de frutose, para não permitir que essa molécula saia, porque a molécula de frutose, ela entra e sai com facilidade. Então, esse fosfato faz essa molécula ficar maior, por conta das cargas do fosfato, e aí ele não consegue sair da célula. O problema é que essa enzima trabalha muito rápido. Entrou e ela fosfato. De onde é que vem o fosfato? Fosfato vem do ATP, né? Trifosfato de adenosina. Ela trabalha tão rápido que o estoque de ATP vira ADP, difosfato de adenosina. E ela trabalha tão rápido que passa a ser monofosfato de adenosina. Quando chega no estágio de monofosfato de adenosina, a proporção entre monofosfato e trifosfato, quando essa proporção ela diminui, né? Porque eu tenho muito mais monofosfato do que trifosfato, o que acontece? A célula acende um alerta. Por que é um alerta? Porque se eu tenho pouco ATP na célula, eu tenho baixa energia. Então, olha que louco. Eu como frutose, que é uma fonte de açúcar, e a minha energia baixa, não aumenta. Tá entendendo? Então, bioquimicamente, o que acontece quando você come frutose é um esgotamento energético. E na hora que acontece esse esgotamento energético, o AMP que é formado, ele entra na rota e acaba se transformando em ácido úrico. Então hoje, agora entenda, esse é um processo normal, certo? Há tipo 60 milhões de anos atrás, a gente tinha o gene, quando eu falo dos organismos que viviam naquela época, tinha um gene que pegava esse ácido úrico e transformava em mevalonato, se não me engano, e excretava isso. Hoje a gente não tem mais esse gene, nós perdemos esse gene. Então, o que é que aconteceu com a gente? Nós aprendemos a usar esse ácido úrico de forma positiva para nós. Já que a gente perdeu o gene, porque entende, a evolução é assim. Você perde uma coisa, aquilo que aquele gene metabolizava tem que se transformar em uma coisa boa. Senão, na hora que perder, aquele troço se acumula e mata todo mundo e esse gene não vai para frente. Então, a gente aprendeu a usar o ácido úrico como uma ferramenta antioxidante. A gente aprendeu a usar o ácido úrico para esse objetivo, né, de engordar, para esse objetivo de controlar a quantidade de sais na célula. Tudo isso são funções que dependem do ácido úrico. Só que a evolução não poderia prever que nós íamos estar entrando em contato com 150, 200 gramas de frutose todos os dias durante o ano todo. Tá entendendo? Não estava previsto o iFood instalado no celular da gente. Não estava previsto iFood instalado, não estava previsto Coca-Cola, não estava previsto cana-de-açúcar, não estava previsto caldo de cana. Tá entendendo? Então, na medida em que isso não estava previsto, o que é que acontece? Nós não temos material genético, nós não temos equipamento bioquímico para lidar com essa quantidade de frutose. Aí o corpo desregula.
Tá entendendo? E tem um outro problema. O excesso de glicose pode estimular o aumento da concentração de frutose. Então, se eu como muito pão, muito arroz, muito macarrão, muita pizza, muito bolo, eu também, além da frutose que vem se eu estiver comendo alguma coisa doce, porque vem sacarose, né? Vem também um excesso de glicose que pode se transformar em frutose. E essa formação da frutose pela rota do sorbitol pode fazer com que o acúmulo de frutose desencadeie o mesmo problema. Então, veja, não é uma questão de você parar de comer frutose quando você está com ácido úrico. É uma questão de você diminuir a ingestão dos carboidratos refinados por completo. Isso. É você tirar da sua alimentação tudo isso que eu acabei de falar. E a partir daí, você vai ter uma regulação do ácido úrico. Então não tem nada a ver com carne. Entenda, poderia ter a ver com carne se você estivesse comendo carne demais. Uhum. E que não geralmente não acontece. Frutose. Tá entendendo? E não estivesse comendo frutose. Mas aí o que acontece? A gente vai para pessoas que se alimentam exclusivamente de carne, ou quase exclusivamente de carne, e você não vê os níveis de ácido úrico subirem. Ou seja, a probabilidade da carne te dar um ácido úrico elevado é praticamente inexistente, porque você não consegue comer carne demais. Aí é que está o grande problema, o grande lance, Felipe. É, ao mesmo tempo, a grande vantagem da dieta carnívora e a grande desvantagem. É vantagem porque se a pessoa está querendo perder peso é bom, né? Porque você fica saciado e não quer comer mais. Mas é desvantagem porque tem gente que vai para a dieta carnívora e come tão pouco que acaba se desnutrindo, porque ela é muito saciatógena. Entendeu? Então não é carne vermelha que causa ácido úrico alto. O que causa ácido úrico alto é o excesso de frutose na alimentação e o excesso de carboidrato refinado na alimentação. Acho que ficou claro aí pro pessoal. Claríssimo. O que mais de mitos? Vamos ver aqui. A restrição da ingestão de carne em pessoas com função renal diminuída. Idosos, por exemplo. Né? Outra coisa que a gente vê muito. Né? A pessoa está com função renal diminuída e se restringe o uso de carne. Vamos lá, vamos com calma, porque essa pergunta aqui ela é capciosa. Certo? Foi teu paciente Adri Wagner que mandou essa pergunta. Sim, foi ele? Foi. Essa pergunta é pergunta capciosa. Por que é uma pergunta capciosa? Porque uma coisa é a pessoa saudável restringir carne para não adoecer do rim. Outra coisa é a pessoa que já tem doença renal. Certo? Então, e não foi a carne que causou, provavelmente. E não foi a carne que causou. Pessoas que já têm uma função renal diminuída realmente precisam controlar a ingestão proteica. Isso não significa que precisam reduzir, muito menos reduzir carne. Precisam controlar. A pessoa que tem uma função renal diminuída, ela não pode simplesmente ir para um churrasco e comer carne como eu e o Felipe comemos. Certo? Porque ela tem a função renal diminuída. Do mesmo jeito que ela não pode tomar cerveja, como eu e o Felipe podemos tomar, que somos pessoas saudáveis. Nós não tomamos, né, Felipe? Estou fora. Cerveja eu não tomo, não. Eu também estou evitando, bicho, porque está inchando demais, não dá certo não. Então, pessoal, a pessoa que já tem a função renal diminuída, ela precisa ter cuidado com a ingestão de todo e qualquer alimento. E tem alguns íons, alguns elementos que são importantes, como, por exemplo, o potássio, precisa ficar claro, né? Precisa ficar ligado. Né? Tem um fruto, como é o nome? Aquele fruto que é uma estrelinha. Carambola é uma coisa que quem tem função renal diminuída não pode nem chegar perto. Não pode nem chegar perto. Uma toxina pesada. Né? Então, isso aí é uma coisa para pessoas que têm função renal diminuída. Agora, existe o outro lado da moeda, que são as pessoas que têm não têm a função renal diminuída, né? E não ter a função renal diminuída, o médico vai e diz, você tem que comer menos carne para você não adoecer dos rins. Existe uma relação? Aí é que é a questão. Existe uma relação? Não existe relação. Isso já foi mostrado e evidenciado em diversos ensaios clínicos e em estudos epidemiológicos também. A carne não causa doenças renais. Então você não precisa se preocupar. Mas se eu comer carne demais, não vai causar? Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Para você comer proteína demais, só existe uma forma. Anota aí. Quem quiser aí comer proteína demais para ficar doente dos rins, anota aí. Prepararam o papel e a caneta? Você só consegue comer proteína demais a ponto de causar doença renal se você estiver usando suplemento.
Ok? Não dá para você comer proteína demais se você estiver comendo comida de verdade. Seu corpo limita. Simplesmente não dá. Não dá para você comendo carne, peixe, frango e ovo, você comer proteína demais. Eu não vou nem falar você comendo arroz com feijão, ervilha, grão de bico, soja, porque aí é que não dá mesmo. Aí é que não dá mesmo porque a quantidade de proteína nesses vegetais é irrisória. Mas se a gente pensar em termos de proteína de alto valor biológico, como é o caso da carne vermelha, você não consegue comer proteína demais. Não dá. Vou dizer para vocês, pessoal, 100 gramas de carne, tá? Tem 25 gramas de proteína, certo? Aproximadamente. Vai variar aí de acordo com o corte, mas aí vamos botar média de 25 gramas de proteína. Para você comer, vou pegar eu, no meu caso, tá, Felipe? Eu tenho 1,72 m, estou pesando 75 quilos, certo? Tenho 75 quilos. Para eu comer 1 grama de proteína por quilo de peso, 1 grama de proteína por quilo de peso, eu preciso consumir 75 gramas de proteína, certo? Então eu preciso comer meio quilo, é isso? Não, eu preciso comer 300 gramas. 300 gramas de carne, ok? Para comer 1 grama por quilo de peso. Para eu comer 2 gramas por quilo de peso, são 600 gramas de carne. Beleza? Para eu comer 3 gramas por quilo de peso, são 900 gramas de carne. Isso. E para eu comer 4 gramas por quilo de peso, que até 4 gramas estão mostrando que não há lesão, certo? Não há problema renal. Para eu comer 4, eu tenho que comer 1,2 kg de carne vermelha. Para poder conseguir comer 4 gramas por quilo de peso. E que 4 gramas está mostrado, evidenciado em ensaio clínico randomizado, que não dá problema renal. Então, pessoal, é impossível. Se você pensar em ovo, aí é que não dá para você comer proteína mesmo. Maria. Porque um ovo tem 5 gramas de proteína. Certo? É muito ovo, Beltrão. É muito ovo, meu amigo. Para eu comer 4 gramas por quilo só de ovo, Felipe, 4 gramas seriam 300 gramas de proteína por dia. Eu teria que comer 60 ovos em um dia. 60. Exatamente. Tá entendendo? Ovo é impossível. Carne, não dá para comer. Não dá. 1,2 kg de carne não dá. E mesmo que eu coma 1,2 kg de carne, certo? Mesmo que eu coma 1,2 kg de carne, eu sou um Você bicho passa animal, 2 dias sem querer comer. Não tem jeito. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Ontem meu almoço tinha precisamente 780 gramas. Certo? Só tinha bicho, não tinha nada de planta. Tá? Era carne, peixe, frango. Eu postei a foto aí. Frango, tinha salmão, tinha um bocado de coisa. Tinha suíno, só bicho, não tinha nada. Chegou no final desse prato, meu amigo, eu tava... Sabe quando você tem aquele pouquinho, aquele restinho que sobra no prato, que você vai só na força do ódio? Sim. Tá só para não instruir. Só para não instruir, porque você pagou aquela porra do preço exorbitante. Eu vou comer porque não... Pronto, foi aquilo ali, foi o pecado da culpa. Cara, isso era meio-dia, 11h30, meio-dia. Eu só vim sentir, assim, pensar em comida 9 horas da noite. Pensar. Verdade. Aí você olha para mim e diz assim, e você comeu? Não, fui dormir. Porque não, eu fui pensar em comer. Eu disse, cara, devia comer, né? Eu não tô com fome. Vim comer o quê? Vim comer hoje na hora do almoço. Entendeu? É desse jeito. Então é impossível você comer proteína demais se você estiver comendo proteína de verdade. Impossível não, muito pouco provável. Não vou dizer impossível porque tem animal para tudo no mundo. Tem caba que é desenrolado, mas é difícil. Inclusive, Altran, esse aí é um dos grandes problemas que a gente encontra com nossos pacientes. Repare se não é. Muita gente acha que come muita carne. Quando o cara vai ver, tem cara de 1,80 m da minha altura comendo 150 gramas de filezinho de frango e 2 ovos no jantar, entendeu? Pouquíssima proteína. Pouquíssima proteína. Eu peguei um paciente, cara, uma vez que estava fazendo um processo com outra pessoa, processo de ganho de massa magra, um paciente que é entendido, que perdeu mais de 30 quilos por dieta cetogênica, sem minha orientação, perdeu por conta própria, tá entendendo? Fazendo dieta cetogênica. E quando a gente foi ver o quanto ele estava comendo de carne, ele disse, cara, eu não acredito que eu estou comendo só isso de proteína, não. Eu digo, por isso você não está ganhando peso, meu filho. As pessoas se confundem muito, porque acham que 100 gramas de carne igual a 100 gramas de proteína. Não tem nada a ver. Isso.
ficar atento a isso aí, tá, pessoal? O que é que existe em maior quantidade na carne? Água. A galera não se toca disso, né? Qualquer alimento que você botar na boca, com exceção de pedra, não é alimento, né? Qualquer alimento in natura que você colocar na boca, você sempre vai ter uma quantidade muito grande de água. Tá entendendo? Uns mais, outros menos. É claro que frutas, por exemplo, abacaxi, melancia, tem muito mais água. Mas carne, o maior constituinte é água. Depois vem proteína e gordura. E dependendo da carne, tem mais gordura do que proteína, em termos calóricos. Tá? Então tem que ficar ligado nisso aí. Beleza? Ok. Top. Terceira mentira. Colesterol da gordura é perigoso. Aqui a gente, bom, não é bem sobre carne vermelha, mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? A gente observa em algumas pessoas um aumento do colesterol quando a pessoa passa a ter uma dieta com maior quantidade de alimentos de origem animal. Bom, não é uma aula sobre colesterol, mas a gente tem que entender que quando se fala em colesterol, se fala, na realidade, em uma substância que não está viajando sozinha no sangue, está viajando dentro de barcos, que são as lipoproteínas. Então, quando fala em colesterol, está falando, na realidade, dessas lipoproteínas que aumentaram dentro da corrente sanguínea, né? Então, a quantidade aumentada de gordura saturada pode vir a aumentar, em algumas pessoas isso realmente acontece, pode vir a aumentar a quantidade de colesterol circulante. Aí dentro dessas pessoas a gente tem subtipos. Subtipo número 1, aumenta muito o HDL, mas não aumenta o LDL. Não há problema nenhum nisso. Subtipo número 2, aumenta o colesterol total, o LDL e o HDL aumentam, tá? Mas as proporções continuam muito boas. Também não há problema nenhum nisso. E ainda tem aquelas pessoas que aumentam muito o LDL, mas aumentam também muito o HDL, e o triglicerídeo fica lá embaixo, que são aquelas pessoas que a gente chama de hiperrespondedores, né? É um grupo, até, inclusive, que está sendo estudado e tudo mais. O aumento do LDL nessas pessoas, ele acontece por quê? Por que o colesterol aumenta? Né? A hipótese que eu vi que é mais interessante a respeito disso, Felipe, é a hipótese chamada da hipótese da homeoviscosidade. Como é que é o esquema? Uma das funções mais importantes do colesterol é constituição da membrana plasmática das células. Então, a membrana plasmática das células, ela é um sanduíche, certo? Ela é uma dupla camada, onde eu tenho no recheio do sanduíche uma parte da substância que é gordura, e onde eu tenho o pão do sanduíche, né, são moléculas que se ligam com a água. Por quê? Porque eu tenho água tanto fora da célula quanto dentro da célula. Então, esse sanduíche permite que a célula tenha uma integridade e eu consigo ter um meio interno diferente do meio externo. Tá? Então, a membrana plasmática tem essa constituição. Essa membrana plasmática ela tem uma fluidez. E essa fluidez é dada pelo grau, pelo tipo de ácido graxo que existe na membrana e também pela quantidade de colesterol que existe na membrana, a molécula colesterol da membrana. Pronto. Entendido isso, o que é que acontece? A gordura saturada, né, que é a gordura que a gente vai encontrar primordialmente em alimentos de origem animal, mas também no óleo de coco, por exemplo, a gente tem na gordura saturada, os ácidos graxos eles são estirados, eles têm é como se eles fossem uma linha reta, porque não há ligações duplas. E os ácidos graxos monoinsaturados e poliinsaturados, que são encontrados nos óleos vegetais, por exemplo, eles têm ligações duplas e isso faz com que eles tenham uma curvatura. Então, quando você bota na membrana muita gordura saturada, essa membrana já fica naturalmente rígida. Então, não precisa de colesterol. Aí, o colesterol que estava na membrana, você está comendo mais gordura saturada, ele sai da membrana e vai voltar para o lugar dele, que é ser metabolizado lá pelo fígado. Então, o colesterol acaba aumentando. Quando eu uso mais óleos vegetais, quando eu uso óleo de canola, óleo de soja, essa coisa toda, como eu tenho muitos ácidos graxos poliinsaturados, a membrana fica muito fluida. Aí eu tenho que botar o colesterol na membrana para poder essa membrana dar uma enrijecida. Olha só. Então, a viscosidade da membrana dita a quantidade de colesterol que eu vou ter nela. Se eu tenho uma membrana mais viscosa, eu não preciso de colesterol, o colesterol aumenta. Quando é que é essa situação? Quando eu estou comendo muita gordura saturada, muito carne, muito alimento de origem animal.
Quando eu tenho menos viscosidade, ou seja, quando eu estou comendo pouca gordura saturada e mais gordura poliinsaturada, eu vou ter que botar colesterol nessa membrana, porque senão a viscosidade vai ficar muito, muito fluida e a célula não consegue se estruturar. Então, é uma questão de homeostase. Uhum. E na hipótese de sobrar um pouquinho, que vai aumentar, que é o que a gente observa, sempre olhar, sempre ficar de olho naquilo, né, Altran? No padrão, no perfil de glicose da pessoa, de como é que está a quantidade de glicose, insulina. Exatamente. Para ver a questão de oxidação. Exatamente, era o outro ponto que eu queria abordar. Falar apenas de colesterol, a pessoa que vai ao médico e ele olha para o colesterol, vê o colesterol alto e já passa algum medicamento, ou já disse que está alto, já assusta você, essa pessoa precisa entender que o colesterol por si, ele não faz nada. O colesterol, ele é necessário para haver a formação das placas de aterosclerose, para haver o ataque do coração, essa coisa toda. Ele é necessário, tá? Mas ele não é suficiente. Ele não vai simplesmente, peraí, eu estou sem fazer nada, eu vou aqui atacar uma artéria. Não é assim que funciona. Vou ali entupir uma tubulação. Vou ali entupir um vaso, vou entupir uma coronária. Não é assim que funciona. Para ele ir para lá, eu preciso ter uma reação inflamatória. Lá no vaso, eu preciso ter uma reação inflamatória. Tá entendendo? Para ele ir para lá, precisa ter uma lesão no vaso sanguíneo. Precisa que ele esteja numa partícula pequena e muito densa. Certo? Então tem várias coisas que precisam acontecer para o colesterol poder ocasionar esse problema. Tá? Então, acho que está respondido aí que não, o problema não é o colesterol, o problema não é o LDL, nada disso, certo? Por isso é que a gente tem que observar o que você acabou de falar, a glicose, o triglicerídeo, o perfil desse colesterol, o perfil aterogênico, é o perfil do tipo A, que são aquelas partículas maiores e menos densas, ou é o perfil do tipo B, que é o perfil mais heterogêneo. Tudo isso tem que ser observado. Lipo A e lipo B, né, Altran? Aquela relação que você ensinou. A polipoproteína A e a polipoproteína B, que tem que ser analisado. Então, existem várias proporções que a gente calcula para poder verificar se a quantidade de lipoproteína que a gente tem, a quantidade de colesterol, ela é realmente nociva. Porque, às vezes, cara, o colesterol aumenta muito, mas aumenta proporcional. O LDL e o HDL aumentam na mesma proporção. Isso não é um problema. Pelo menos não a princípio. É claro, nós estamos falando aqui de pessoas saudáveis, né? Não estamos falando aqui de uma pessoa que já tem diabetes, de uma pessoa... Aí sim, a gente tem que analisar para não ter problema. Entendeu? E assim, não existe nada, só concluindo essa parte, Felipe, não existe nada que indique que o colesterol mais alto seja um problema. Mas também não existe nada que indique que o colesterol mais alto não seja um problema. Veja que são duas coisas diferentes. Perfeito. Certo? Perfeito. Então, dependendo do aumento, pode haver a necessidade de você fazer uma dieta diferenciada para não aumentar tanto. Eu tô com um caso desse, Altran. Eu tô com um caso desse. Um paciente junto com o Dr. Marcelo. Ele é paciente do Dr. Marcelo e já é meu paciente faz tempo. Aí o dele aumentou. Aí eu conversando com o Dr. Marcelo, né, e com ele, disse, bora fazer uma dieta para evitar problemas, entendeu? Para não subir tanto esse... O cara tá perfeito, entendeu? Não tem nada de alteração no organismo dele. Mas o colesterol começou a subir além do que deveria. A gente tá fazendo isso aí nele. E assim, é tranquilo você fazer esse tipo de dieta, porque o que é que você faz? Você pega e faz uma dieta que eu chamo de cetogênica mediterrânea, entendeu? Que é uma dieta onde você tem uma quantidade maior de gordura monoinsaturada, que é uma gordura Exato. boa, né? Você aumenta o consumo, você reduz um pouquinho o consumo de carne vermelha, de óleo de coco, de laticínios, que naturalmente tem mais gordura saturada, e aumenta o consumo, diminui o consumo de frango com pele, né? E aumenta o consumo de quê? Aumenta o consumo de azeite de oliva, de abacate, de peixes. Pronto, faz só isso, já resolve essa questão. Foi mais ou menos essa toada aí que a gente fez. É verdade. E fica bem tranquilo. E quem tiver dúvida, Altran, em relação a isso, procure uma live que a gente fez, eu acho que há uns 2 anos, que você deu uma aula, eu acho que de 2 horas sobre colesterol. Né? Tem um podcast inteirinho sobre isso, né?
que a gente gravou já há algum tempo. Sim, sim. Na realidade, Adra, não é uma dieta paleolítica, não precisa ser uma dieta paleolítica, não. Ela pode ser uma dieta cetogênica, tá certo? Pode ser uma dieta cetogênica com uma quantidade Mudando a menor composição de gordura. de elementos de gordura saturada, onde a gente coloca um pouco mais de castanhas, um pouco mais de azeite de oliva, abacate e peixes e diminui outros alimentos que são ricos em gordura saturada, tá? Não precisa incluir inhame, batata inglesa, macaxeira, mandioca, que são típicos da dieta paleolítica. A gente não precisa incluir obrigatoriamente, não. Pode fazer sem isso. Próxima mentira. Carne vermelha é inflamatória. Eita, essa daí é bronca. Essa é piada pronta, né? Essa aí a gente escuta muito. O tempo todo as pessoas chegando que tem que comer alimentos menos inflamatórios e tal. Gente, carne vermelha não é inflamatória, tá certo? Para a gente poder dizer que carne vermelha é inflamatória, eu preciso ter... Primeiro, vamos entender o seguinte. Eu não avalio inflamação no corpo, certo? Eu avalio marcadores inflamatórios, tá? Então, eu não avalio a inflamação. Quando eu chego, olha aí, grande príncipe do Egito. Nosso príncipe do Egito. Quando eu avalio a inflamação, então eu não avalio a inflamação em si, eu avalio marcadores inflamatórios. Eu avalio proteína C reativa, velocidade de hemossedimentação, eu avalio TNF-alfa, interleucina, que são mediadores inflamatórios, tá? Então, a primeira coisa é isso. Muito bem. Quando a gente faz ensaios clínicos randomizados, aonde a pessoa tem uma quantidade maior de ingestão de carne vermelha, o que se observa é a diminuição ou a manutenção desses marcadores inflamatórios. Então, assim, você pode abrir a boca para dizer o que você quiser sobre a carne vermelha. Ah, a carne vermelha é inflamatória. Ok. Cadê o estudo mostrando que o aumento da ingestão de carne vermelha aumenta os marcadores inflamatórios? Esse estudo não tem. O que tem é um estudo mostrando o contrário. Mostrando que carne vermelha diminui a inflamação ou mantém os níveis inflamatórios baixos. Então, não tem mistério. Outra coisa importante falar, Felipe, eu esqueci de falar no começo, é que todos esses assuntos que nós estamos falando, curiosamente, eu já tenho um post no meu perfil sobre isso. Certo? Então, se você quiser pegar as referências bibliográficas, de tudo isso que a gente está falando, você vai lá no meu perfil, tá certo? Você separa, né, Altran? Você separa por... Isso, vai lá no meu perfil, aí lá em cima tem os posts, os reels e as guias. Aí você clica em cima de guias e lá nas guias você vai ter 3 guias sobre carne vermelha. Carne vermelha 1, carne vermelha 2, carne vermelha 3. Cada guia tem 30 posts diferentes. Então, no total, tem 90 posts com referências bibliográficas sobre a carne vermelha para você dar uma olhada. Tá? Como o Instagram não permite que você escreva mais do que 2.200 caracteres, tá? Então, no total... Tua internet deu uma travadinha. Voltou? Voltou Agora? Voltou. Então, no total são 90 posts vezes 2.200 caracteres. Dá um negócio assim bem razoável. Dá para vocês... Dá uma besteirinha. Certo? Então, carne vermelha não é inflamatória. Vamos lá. Próximo. Carne vermelha causa câncer. Essa é outra boa. Outra. Né? Essa é outra boa. Vamos lá. Primeira coisa importante. Você dizer que uma coisa causa outra até... Travou de novo. Agora foi a tua. A minha? Sei não, a minha tá boa aqui. Tá me vendo? Tu que ficou rodando aí, ó, com a bolinha assim, ó. Fica rodando aqui, meu irmão. Quando você falou assim, ó, essa da carne aí, ó, alguma força externa. Então, essa história de dizer que carne causa câncer, de onde é que vem isso? Vem de um relatório de uma entidade chamada IARC.
que é o Instituto não sei o quê para a Pesquisa do Câncer, certo? E esse instituto, ele libera, periodicamente, um laudo, né? Um laudo não, um resumo, sei lá, um relatório, mostrando quais são os principais agentes que podem causar câncer, certo? E a carne processada entra nesse relatório como carcinogênica e a carne não processada como possível carcinogênica. A questão é a seguinte: para eu poder gerar esse tipo de coisa, eu preciso ter o respaldo da ciência. Tá? Eu não posso reunir eu aqui, o Felipe, Marcelo Cardoso, doutor Adolfo Duarte, vamos bater aqui um papo e vamos chegar a uma conclusão de que a carne faz isso ou faz aquilo, de que a carne cura queda de cabelo, por exemplo. E vamos promover isso aí. Gente, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter respaldo da ciência. Onde é que está o suporte em estudos mostrando que isso acontece? E aí a gente tem, como eu já mostrei em vídeo, né, umas 2, 3 semanas atrás, a gente tem em 2019 uma série de meta-análises que foram publicadas no Annals of Internal Medicine, mostrando que, número 1, carne vermelha não está associada a um aumento significativo de câncer. Número 2, carne vermelha não está associada a um aumento significativo de doenças cardiovasculares. Certo? Número 3, carne vermelha não está associado a aumento da mortalidade. Tá? Então, essas meta-análises envolveram mais de 100 mil pessoas, certo? Para o pessoal que está escutando a gente que não sabe o que é uma meta-análise, a meta-análise ela é nada mais, nada menos do que um estudo em cima de estudos. Certo? Então, eu pego vários estudos, estabeleço critérios para poder pegar esses estudos e analiso os dados desses estudos tentando unificar em uma coisa só. E essas meta-análises analisaram, se eu não me engano, tinha estudo lá que envolvia mais de 500 mil pessoas, tanto ensaios clínicos randomizados quanto estudos epidemiológicos, e chegaram à conclusão de que a gente não deve dar conselho para diminuir a ingestão de carne. Essas meta-análises usaram um sistema chamado sistema GRADE, que é um sistema de análise de dados extremamente rigoroso. E chegaram a essa conclusão, tá? Isso tudo está num post que eu fiz. Todos os links para essas meta-análises estão num post que eu fiz, tá certo? Que tá, esse é até recente, tá? Eu já digo até onde é que tá na guia Carne Vermelha 3. Esse post é relativamente recente, foi um vídeo que eu fiz, porque eu tenho que acabar com essa bagunça. E aí eu incluí também nesse post uma meta-análise que foi publicada agora em 2022, usando um novo sistema, um sistema de estrelas, ainda mais efetivo e eficiente para classificar nível de evidência científica. E todos os estudos, toda essa meta-análise, base que pegou os estudos envolvendo carne, elas tiveram uma estrela, ou seja, não há evidência de que carne causa nenhum problema, ou no máximo 2 estrelas, que é a evidência baixa. Porque 3 estrelas é evidência média, 4 estrelas bastante, 5 estrelas é evidência conclusiva, uma coisa assim. Então, traduzindo, a gente não tem nada, pessoal, vou falar de novo, nós não temos nada sério mostrando que carne vermelha seja um problema. Nada. Nem que cause câncer, nem doença cardiovascular, nada disso. Inflamatório. Todo estudo que sai na mídia dizendo que carne causa não sei das quantas, confirmada a hipótese de que carne é isso ou aquilo outro. Todos esses estudos são estudos epidemiológicos, cheios de vieses, que não batem as meta-análises que já foram publicadas. Não adianta. Até estudos epidemiológicos, como é o caso do estudo Pew, que é um estudo enorme, que ainda está acontecendo em vários países, até esse estudo mostra que um aumento do consumo de carne não traz problemas de saúde. Tá? Então não tem mais Aí para muita gente deve estar se perguntando aí, Eltran, vendo a live. E por que semana sim, semana não, tem manchete no site da Globo, no site da Record, no site do UOL, falando isso? Aí é que tá. Pois é. O problema é
a gente tem, como eu falei, né, no começo da live eu falei sobre isso, a gente tem uma agenda envolvendo a diminuição do consumo de carne. Qual é o objetivo dessa diminuição? Não sei. Tá? O que eu sei é que a galera tá bem animada com essa história de diminuir o consumo de carne. E o que eu sei também é que, número 1, diminuição do consumo de carne vermelha envolve diminuição da produção de testosterona, envolve diminuição da cognição, envolve uma série de coisas que facilita as pessoas a não pensarem. Certo? Então, eu não sei até que ponto eles Você estão tá igual a Chicotra. Não sei, né? só sei que foi assim. Não sei, só sei que foi assim, exatamente. Porque assim, eu não tenho prova nenhuma para dizer que os caras estão com teoria da conspiração. Não tem. Não tem um estudo científico para mostrar que carne não causa problema, eu tenho um bocado no meu computador. Tem um bocado, Mas tem um bocado. teoria da conspiração não tem. Certo? E assim, eu não sou o Wikileaks, não sou da CIA, nem do FBI para sair atrás dessas coisas. E ao mesmo tempo eu evito falar sobre esse assunto, porque esse assunto é um assunto muito polêmico e que incita muito as emoções das pessoas. Isso. E aí as pessoas ficam muito raivosas, né? Então eu evito falar desse assunto porque eu não tenho nada. O que eu tenho, o que eu sei, é baseado em documentos que eu tenho acesso. Tá entendendo? Então eu sei que a ausência de carne vermelha diminui a testosterona, sei. E eu sei que pessoas que têm testosterona baixa é mais fácil da gente manipular. Eu sei. Certo? Nancy, teoria. Na realidade, teoria não seria nem a colocação correta em cima do nome. O nome deveria ser hipótese suposição. da conspiração. Suposição de conspiração. Porque teoria passa, antes da teoria, passa pelo método científico todinho, para a gente, no final, ter uma teoria. Como é o caso da teoria da evolução, como é o caso da teoria da gravidade, como é o caso da teoria da relatividade. Certo? Na realidade, essa história de conspiração é uma hipótese. Ela não passou para o grau de teoria ainda. Certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com as palavras para poder falar isso direito. Tá? E eu não posso dizer que é realidade. Eu não posso dizer que é realidade porque eu não tenho provas. Tá? Então, eu trabalho assim porque eu gosto de deixar sempre o meu cientista falando aqui do meu lado. Certo? Porque o meu outro lado aqui, que é o lado que percebe as coisas, acha que é verdade. Mas esse lado bem aqui é o cientista que diz assim, mas você não tem provas, então você não pode falar que é verdade. Isso. Certo? Então, eu me mantenho assim. Tá? E essa atitude é uma atitude científica. Tá? Então, é assim que a gente faz o trabalho por aqui. Vamos lá. Carne apodrece no sistema digestório. Que Elvis comentou aí embaixo. Foi, o Elvis comentou e tem um mito aqui também sobre carne que apodrece no sistema digestório. Vamos lá, pessoal. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Como é que funciona o nosso sistema digestório? Como é que funciona o processo todo? O processo funciona assim: você come, você mastiga, você destrincha em pedaços menores, aí as enzimas digestivas vão lá e digerem. Então, para eu aproveitar um alimento, eu preciso ter a enzima que digere aquele alimento. Para eu aproveitar a proteína, eu preciso ter enzimas que digerem proteína. Para eu aproveitar carboidrato, eu preciso ter enzimas que digerem carboidrato. Para eu aproveitar gordura, eu preciso ter enzimas que digerem as gorduras. Certo? Então, se eu preciso ter enzimas que digerem isso, obrigatoriamente, para eu poder absorver, eu preciso ter as enzimas. Certo? Pergunta. Felipe, nós temos enzimas para digerir fibras? Não. Bactérias fermentam, né, Otran? Bactérias fermentam fibras, mas a pergunta, as bactérias estão aonde no nosso sistema digestório? Estão no nosso intestino delgado, que é onde ocorre a maior parte da digestão e absorção? Não. Essas bactérias estão no intestino grosso, onde não há absorção de nutrientes. Então, a fibra que eu como, ela passa pelo estômago, ela passa pela boca, pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino delgado todinho. Isso no vai finalzinho. Lá no final do sistema digestório, no intestino grosso, é que ela vai ser
fermentada pelas bactérias, vai servir de alimento para as bactérias e o resto vai sair nas fezes. Ou Agora, seja, a gente não tem enzima. A gente não tem enzimas para digerir. Na realidade, nenhum animal possui enzimas para digerir celulose, que é a principal constituinte das fibras, tá? Celulase é a enzima que faz isso. Ah, mas o boi come planta, como é que ele digere? Não é ele que digere. São as bactérias presentes no sistema digestório dele. Ah, o gorila come planta, como é que digere? Não é ele que digere. São as bactérias presentes no intestino grosso dele. Ah, o cupim come madeira. Não é ele que digere. Quem digere são os protozoários, Trinconifa coloris é o nome do protozoário, que está lá no intestino do cupim. Ok? Dentro dessa perspectiva, só quem digere. Altran, eu não esperei que você ia dizer o nome de quem estava dentro do cupim. Você tá demais, meu amigo. Você disse o nome de quem está dentro do cupim. Essa é a vantagem de ser um nutricionista biólogo. Por isso que eu lhe pago 15 mil por mês para a gente fazer essa live semanal. Conhecimento. Pois é. Então, cara, nenhum bicho tem essa capacidade de digerir celulose. Portanto, não é a carne que apodrece dentro do intestino. Quem apodrece dentro do intestino é a fibra. Ah, mas é porque a carne, quando ela apodrece, ela libera substâncias tóxicas. Tem uma substância chamada putrescina, substância chamada cadaverina e tudo mais. Sim, é verdade. Mas para você ter essas substâncias liberadas dentro do seu corpo, você precisa estar com um problema. Isso. Ou seja, a carne está passando pelo seu sistema, não está sendo digerida porque você não está saudável, e aí lá no intestino grosso ela vai liberar essas substâncias. Mas se você é uma pessoa saudável, a carne com não acidez vai boa apodrecer. Aí uma pessoa fez uma pergunta aqui: Henrique, você faz cocô todo dia? Todo santo dia. Todo santo dia. E tem um ritualzinho. Eu acordo, e é no mesmo horário. No mesmo horário, eu acordo, 5h30 da manhã, faço o meu café, sento na minha varanda. Quando eu acabo a xícara do café, eu vou pro banheiro. A outra é muito parecido com a minha. Até nisso a gente parece, né? Até nisso. Então, a gente, cara, nós somos irmãos gêmeos separados no nascimento. Não tem jeito. Rapaz, viu? Só que você é bonito e bronzeado, né? Tem essa diferença. Você sabe que os irmãos gêmeos, depois que eles se separam, a evolução é diferente, porque depende da criação, né? O ambiente. Né? O ambiente influencia. Então, não, a carne não apodrece. Henrique, por que quando eu como carne, eu passo mais tempo sem fome? E quando eu como planta, eu passo menos tempo sem fome? Essa pergunta é uma pergunta interessante. Porque pode dar a impressão, Felipe, de que a carne demora muito tempo para ser digerida. E pode dar a impressão de que a planta é digerida mais rápido. E eu quero dizer para vocês que não existe demorar ou não demorar. Cada coisa é digerida no seu próprio tempo. E de acordo com o seu organismo, né, Altran? De acordo com o seu organismo e do seu próprio tempo. Agora, você passa mais tempo sem fome quando você está comendo mais carne, porque a carne tem um efeito sacietógeno maior, porque ela nutre mais. Isso. Porque quando você come uma salada, uma montanha de salada, que é o que os veganos fazem, né? Como uma montanha de salada, o que é que acontece? Quando você come essa montanha de salada, o estômago enche, você fica satisfeito. Aí essa salada começa a ser digerida, passa para o intestino delgado. Aí lá no intestino delgado, começa a ser digerida, continua a digestão, e começa a ser absorvida. E aí, aquele estômago cheio, o intestino olha e diz, puta que pariu, cadê? Não estava cheio lá em cima? Por que não está entrando nutriente nenhum? É só bagaço? É só bagaço que botaram para dentro? É só bagaço, eu não absorvo nada disso. Não faz diferença para mim. Aí o que é que vai acontecer? Você tem fome logo em seguida. Baixa densidade nutricional. Vegetais possuem baixa densidade nutricional. É exatamente por isso que os animais herbívoros têm que comer o dia todo. Vaca só faz uma coisa o dia todo, ela come. À noite ela dorme. Só isso.
Gorila faz uma coisa só o dia todo. Ele come. É o dia todo mastigando. Zebra é o dia todo mastigando. Cavalo é pastando o dia todo. Não tem outra alternativa. Por quê? Baixa densidade nutricional. Tem que comer muito para suprir. É por isso que os pobres ou veganos, ou eles emagrecem, ficam 10 minutos, perdem massa muscular completa, ou estão o tempo todo comendo. E aí vem todos os problemas de estar o tempo todo comendo. Né? Excesso de antinutrientes, oxalato, fitato, por aí vai. Entendeu? Perfeito. Vamos lá. Mais uns mitozinhos aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, boa. Carne vermelha muda a microbiota, muda a flora intestinal. E isso, a carne vermelha faz a flora intestinal ficar negativa, ficar ruim. Essa é outra coisa interessante. Né? A gente já fez um podcast todo sobre microbiota também, então não tem muito que a gente tem post, bastante post no meu perfil sobre isso, mas acho que vale a pena a gente comentar o seguinte. Pessoal, tudo que se sabe sobre microbiota hoje tem muita associação. E a microbiota hoje é igual ao DNA. A gente já sabe catalogar, a gente já sabe fazer sequência, a gente já sabe um bocado de coisa. A gente só não sabe o que é que faz com essa informação toda. Certo? Então, eu dizer que você tem uma microbiota que é boa ou que é ruim, não é algo que eu possa esclarecer assim de uma maneira tão taxativa. Porque o que vai importar não é se a minha microbiota é boa ou ruim. O que vai importar é se eu sou saudável ou não. Então vamos lá. Eu pego os Hadza, que é uma população que talvez hoje seja os caçadores-coletores que tem mais próximo do estilo de vida de caçador-coletor. Os caras têm uma análise de bactéria que não é uma análise boa. Mas eles só comem bicho e planta. Não tem diabetes, não tem doença cardiovascular, não tem infarto, não tem hipertensão, não tem câncer, não tem nada disso. Como é que eu posso dizer que essa composição de bactérias não é boa se os caras têm essa composição e são super saudáveis? Tá entendendo? Então, eu não posso afirmar que a composição de bactérias é boa ou ruim. Por quê? Porque a composição de bactérias, a nossa microbiota, é uma espécie de impressão digital. E essa impressão digital, ela varia de acordo com o que eu faço com ela. Então, se eu como mais planta, ela varia para o rumo das bactérias que gostam mais de fibra. Se eu como menos planta e como mais carne, ela varia para o rumo das bactérias que gostam mais de fermentar o restinho de carne que sobra. Se eu como um pouco dos dois, eu vou ter um pouco dos dois. Se eu como mais fast food com carboidrato refinado, cheio de óleos vegetais, eu vou ter uma quantidade maior de bactérias que fazem fermentação dessas coisas. Certo? Qual é o conjunto de bactérias bom, qual é o conjunto ruim? Eu posso dizer só uma coisa. As bactérias que aumentam quando você come porcaria são bactérias que gostam de porcaria. Isso. Só aí... E o nome já está dizendo porcaria. Só aí eu já acho que não são bactérias muito adequadas para a nossa flora intestinal, para a nossa microbiota. Tá? Então, carne vermelha não vai alterar a sua microbiota para mal. Agora, se você come a carne vermelha dentro de um pão, com batata frita e Coca-Cola, aí, meu amigo, I'm sorry. Tá? Porque o grande problema é esse. Quando você pega um estudo epidemiológico e você vê os indivíduos que comem mais carne, eles não são indivíduos que comem mais carne porque comem mais churrasco. São indivíduos que comem mais carne porque comem mais fast food. Aí, meu amigo, fica difícil de você dizer o que é que está causando mal para a pessoa. Pois é. Tá entendendo? Pega eu, por exemplo, pega o Felipe, pega uma amostragem de pessoas que comem mais carne, mas que comem só comida de verdade, que comem fast food raramente. Cadê o problema? Cadê o excesso de peso? Cadê a obesidade? Cadê a inflamação? Não tem. E por que não tem? É porque a carne está fazendo isso? Não, é porque a nossa alimentação é uma alimentação boa. A carne não tem nada a ver. Galera, para a gente poder encerrar, entenda o seguinte, a gente come carne desde sempre. Nós começamos a comer carne como Homo, tá? O primeiro exemplar de gênero Homo foi o Homo habilis. Né? Foi o primeiro exemplar de gênero Homo
que começou a caçar. Daí o nome habilis, tá? E a gente come carne antes disso. A gente comia carne antes disso, tá certo? Que era mais ou menos uma coisa complementar, né? Porque a gente comia carne na época que a gente era carniceiro, né? Da época que a gente era que comia o resto dos animais, tá? Mas a gente come carne desde sempre. Então, o fato da gente comer carne desde sempre, a gente não pode culpar doenças modernas, colocar a culpa de doenças modernas, da causa dessas doenças modernas, em um alimento que é ancestral. Tem que analisar o que é que entrou de novo na jogada. Eu também não posso colocar a culpa das doenças modernas, da causa das doenças modernas, em cima de arroz com feijão, Felipe. Não dá para colocar também. Não dá. Não dá para colocar em cima de brócolis e maçã e mamão. Com toda certeza. Tá entendendo? Então, deixar colocar a culpa de doenças modernas em alimentos ancestrais não faz nenhum sentido. Eu tenho que procurar a culpa, procurar a causa no ambiente moderno. E o ambiente moderno está totalmente modificado. Eu não posso nem dizer que é só alimento. Porque eu tenho alimentação, mudou. Composição da água mudou. A composição do ar mudou. A composição dos campos eletromagnéticos mudou. Gente, eu estou aqui em Fortaleza, o Felipe está em Natal. Vocês, eu não imagino quanto vocês estão. Tem 76 pessoas na live agora. Eu estou num apartamento do 4º andar. Já começa o problema aí. Eu estou 4 níveis acima do, né? Estou no 4º andar. Estou bebendo água que veio clorada e fluoretada. Com uma luz branca na minha cara no período noturno. Com 2 Perto do telas. celular. Você acha que nada disso aqui causa problema? Só porque as entidades dizem que não tem problema? Antigamente a gente estaria ao redor de uma fogueira, né, Tran? Se a gente se conhecesse, se a gente se conhecesse, estaria ao redor de uma fogueira, vestindo pouco ou nenhuma roupa, porque a gente talvez tivesse comido. Talvez tivesse comido alguma coisa. Então, é muito complicado eu colocar a culpa de tudo isso que está acontecendo na carne, que a gente come há não sei quantos milhões de anos. Tá entendendo? Desde o Homo habilis. O Homo habilis é o primeiro representante do gênero Homo, galera. Já comia carne. Antes, os australopitecos já estavam comendo carne. Tá entendendo? Então, assim, eu não posso colocar a culpa nisso. Se eu não quero, a gente não vai entrar nessa questão aqui, né, sobre a questão de produção animal e tudo mais, porque eu fiz 2 semanas atrás eu fiz uma live com o zootecnista, o Danilo Millen, falando só sobre isso, só sobre a questão ecológica da carne. Então, foi uma live de quase 2 horas de duração. Então, eu não vou entrar na questão ecológica aqui, apesar de ter post também no meu Instagram. Mas a gente sabe que o problema não é a carne. Certo? O problema não é a carne. E, Altran, foi importante isso aí que você falou, porque às vezes muitas pessoas falam, esses caras só querem saber de comer carne. Nutricionista, padrão, nutricionistazinho Nutella, abre a boca e fala, esses caras só mandam a pessoa comer carne. Não tem nada a ver isso. É exatamente isso aí que você falou. A gente combate o que não é comida, né? Você falou aí, não pode botar a culpa em arroz com feijão, maçã, carne. Exatamente. Não é contra arroz com feijão, não. A nossa guerra aqui é contra Doritos, é contra Ruffles, é contra McDonald's. Essa é a nossa guerra. Tá entendendo? Essa é a nossa guerra. Tá? E assim, é fato que a gente tem uma questão complexa para resolver do ponto de vista de sofrimento animal. Né? Porque na medida que a gente sobe o nosso nível de consciência, a gente começa a perceber que não faz sentido a gente, apesar de ser uma lei da natureza, a gente começa a perceber que não faz tanto sentido assim, matar um bicho, porque a gente não pode viver todos em harmonia de outra forma, né? Mas ainda hoje, nós não temos nenhum tipo de estratégia, ainda dá para surgir ainda, de estratégia que permita a gente sobreviver no nível ótimo, em termos nutricionais,
sem carne. E a gente só tem duas formas de ter carne hoje em dia. Ou a gente tem o boi, ou a gente tem essa carne que está surgindo agora, que é a carne de laboratório, carne industrial, que, teoricamente, é a mesma carne, porque é produzida a partir de células tronco de boi, então é a mesma carne. Só que essa carne aqui, a carne industrial, a carne de laboratório, ela não só polui mais, como demanda mais energia, como ainda assim precisa de células animais. Então a gente não tem ainda, acredito que no futuro nós teremos, mas hoje a gente não tem, um futuro muito distante ainda, eu acho que a gente não tem tecnologia para isso. A gente não tem ainda hoje como ter carne proveniente de fontes não poluidoras e ao mesmo tempo a carne com o mesmo nível nutricional. E dizer que a solução para esse dilema é o veganismo está errado. Porque o veganismo, na realidade, é uma utopia inexistente. Isso. Por que inexistente? Porque o veganismo sugere que a gente não mata nenhum animal. E, no entanto, só dá para ser vegano se você consumir de culturas que matam animais, como coelhos, insetos, minhocas, cobra, pássaros, que estão ao redor das monoculturas e que são mortos pelos pesticidas. Então, dentro desse ponto, a gente não tem alternativa. Nossa alternativa é o quê? E aí é onde está o ponto mais importante na minha visão, que é um ponto de cabeça e de política. Nós temos que usar o que nós temos a nosso favor. E o que é que eu tenho, o que é que o Felipe tem, todos vocês que estão assistindo a live temos. Nós temos a condição de votar com o nosso real. Quando eu vou no supermercado e compro uma carne de procedência duvidosa, que eu não sei como é que o boi foi abatido, que eu não tenho garantia de qualidade, porque, veja bem, carnes de empresas grandes, há muita exportação. Essas empresas não podem descumprir regras básicas de maus tratos de animais, abate humanizado, tudo sem isso. ser Elas não podem, porque se elas fizerem isso, elas não exportam, elas não vendem. O rigor é muito grande. Quem faz isso, via de regra, são os clandestinos. São os menores clandestinos que não estão autorizados a fazer não estão autorizados à comercialização. Então, se você vai comprar a carne vendida na feirinha da esquina, isso é um problema. Você está votando errado. Se você vai comprar a planta que usa pesticida e agrotóxico e tudo mais, está errado. Você está votando errado com o seu real. Nós só temos isso nosso hoje. O que nós temos na mão é votar com o nosso real. Então, quando eu compro algo, eu estou dizendo para a indústria, esse algo tem valor ou não tem? Valioso. Portanto, fabriquem mais. De onde é que vocês acham que surgiu essa ideia de iogurte com 2 ingredientes? Hoje eles botam bem grande, né, Tran? 2 ingredientes. Bem grande, 2 ingredientes. Pessoal, isso somos nós que começamos a demandar isso. Eles viram o mercado e começaram a fazer. Então, se eu tenho essa possibilidade, é isso que a gente tem que fazer. Não começar a comer hambúrguer do futuro, porque aí você vai estar dizendo que esse hambúrguer do futuro vale alguma coisa. Isso. Você vai estar comendo lixo, se desnutrindo. Se você quer ser vegano, se você está escutando esse podcast e pensa em ser vegano, meu amigo, coma comida de verdade. E pesquise, para você não ficar desnutrido. Tá? Mas não vem com essa história de comer hambúrguer do futuro, porque é muito melhor você comer um pedaço de bife, você vai estar fazendo muito menos mal, causando muito menos problema, do que você comer um hambúrguer desse. Dito isso, encerro minha fala. Perfeito, eu concordo, Tran. Concordo demais. Beleza? Beleza. Bom, então, nos encontramos próxima segunda? Oi? Nos encontramos próxima segunda ou você está ocupado? Próxima segunda marcado. Não tô casando ninguém próxima segunda. Não, também tô, já tô esperando. Já tem o alarme aqui, ó. Próxima segunda dia de jogo do Brasil. Brasil e Suíça. Mas é 1h da tarde. Dá tempo a gente... Dá demais, homem. Dá tempo de tirar o álcool do sistema.
Claro, você é doido. Vou fazer uma rodada de torresmo aqui para comer torresmo a tarde todinha aqui assistindo esse jogo. É boa, boa. Tá fechado. Bom, galera, obrigado pela Combinado. atenção de todos. Nos encontramos na próxima segunda-feira, às 18 horas, com mais um Nutrição em Dose Dupla. A live vai para tanto pro meu perfil quanto do Felipe, vai para o podcast e vai para o YouTube. Mandem assuntos para a gente discutir na próxima Mandem semana. assuntos, mandem dúvidas que a gente levanta e traz para cá. Na hora, show de bola. Valeu, meus amigos. Beleza, Forte Altran. abraço. Tchau, tchau. Valeu, boa noite a todos. Valeu.